Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar quando a regra de L'Hopital não funciona, principalmente, claro, com f e g deriváveis. E o que eu quero explicar é que nessa aula, para criar um exemplo em que essas duas hipóteses, ou pelo menos uma delas não é satisfeita, é bem patológico, é bem raro. Por isso que muitas vezes nos exemplos eu nem me preocupo eu já faço direto o limite, f' sobre g', porque normalmente acontece um desses aqui. Então, vamos tentar explicar um pouco como que isso aqui está acontecendo. Ou seja, quando falha a regra de L'Hopital. Então, é o seguinte, pego f e g, funções deriváveis. Então, o que diz a regra de L'Hopital? O que eu preciso? Olha, as condições técnicas g' de x diferente de zero, numa vizinhança de p, ou seja, o máximo que pode acontecer é g' de p igual a zero, se não acontecer, melhor ainda. E f de p igual a g de p igual a zero, ou seja, estou no caso 0 sobre 0. Se limite quando x tende a p pela direita de f' sobre g' é igual a L mais infinito ou menos infinito, então os dois limites f sobre g é igual ao limite da f' sobre g'. Então vamos pensar aqui um pouco de limites laterais. Quando um limite lateral não existe. Olha, se der 1 sobre 0, a gente faz um estudo Snell, vai para mais infinito ou menos infinito. Ou o limite existe com divisões. Então o único jeito de um limite não existir é um exemplo desse tipo aqui, em que a função, no caso aqui eu botei p igual a zero, a função oscila indefinidamente. Então um exemplo típico disso é cosseno de 1 sobre x, em que o limite, quando x tende a zero, pela direita de cosseno de 1 sobre x não existe. Então olha, outra hipótese, como que g' de x não existe, é diferente de zero? Ou seja, quando a gente pega g' e deriva, quando a gente pega uma função e procura os zeros, normalmente a gente pensa em algo isolado. Tá? Poucos zeros e tem um espaçamento entre um zero e outro. Aqui não. O cosseno de 1 sobre x são funções com essa natureza aqui complicada. Tá? Então, tem muitos zeros. Mas vamos aos exemplos. Esse aqui é o típico de funções que a gente vai fazer. E o que a gente vai fazer é, essencialmente, adaptar os exemplos. Por exemplo, pega a função f de x igual a x ao quadrado seno de 1 sobre x. Tá? Podia ser cosseno, seno, tanto faz. Como que a gente desenha o gráfico? O gráfico é algo parecido assim. Não estou me preocupando com a assíntota horizontal, o que acontece aqui. Tá? Só estou me preocupando próximo de zero. Próximo já fica oscilando muito. Lembra que o seno de 1 sobre x é menor ou igual a 1, que é menor ou igual a menos 1. Então o que nós temos? Menos x ao quadrado é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a x ao quadrado. Porque, quando o seno é menor ou igual a 1, f de x é menor ou igual a x ao quadrado e etc. Então, o gráfico dessa f vai tocar várias vezes em x ao quadrado e menos x ao quadrado, desde que toda vez que o seno de 1 sobre x for 1 ou menos 1. Como que isso acontece? Só pode ser algo assim. Então, essa função aqui, o limite quando x tende a infinito, eu não sei, como que eu disse, não está me interessando o que acontece. Mas o que é interessante disso? Vamos agora adaptar isso, essa conta toda. Vamos fazer o limite, por exemplo, quando x tende a zero, de x ao quadrado seno de 1 sobre x dividido por x. Olha, isso aqui é igual a... Vamos fazer primeiro certo e mostrar que isso aqui não funciona para a regra de L'Hopital. De x vezes seno de 1 sobre x. E isso aqui vai ser igual a zero, por quê? Porque essa função aqui é limitada. E isso aqui vai para zero. E usamos o teorema do confronto. Mas um outro jeito de ver, se a gente tentasse fazer por L'Hopital, seria limite. Quando x tende a zero pela direita, deriva em cima. Então, derivado primeiro vezes o segundo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada do seno é cosseno, vezes a derivada de 1 sobre x pela regra da cadeia. Isso tudo dividido por 1, pela regra de L'Hopital, se fosse tentar fazer. Então, olha só o que acontece. Primeiro, quando x tende a zero, isso aqui vai para zero. Isso aqui seria igual, pode sumir com esse segundo aqui, só fazer isso aqui, menos cosseno de 1 sobre x, que a gente viu que não existe. Então, repara, o limite usando L'Hopital não existe, o limite lateral, mas aqui o limite existe fazendo a conta.
Ah, professor, você também, claro, apelou um pouco. Você pegou x ao quadrado sendo de 1 sobre x, etc., dividiu por x e usou. Não tem problema, eu modifico um pouco a expressão. Para seno de x, esse limite aqui ainda continuará indo para zero, porque essencialmente x dividido por seno x é 1, o limite é 1, ou seja, x e seno x aproximadamente são iguais. E aqui daria o mesmo problema com a regra de L'Hopital com o cosseno x. Exatamente o mesmo problema. Então não tem... Ou seja, o fato da função oscilar muito dá muito problema. Só para falar do infinito, um exemplo típico é o limite quando x tende a infinito. Repara, uma função que tem infinitos zeros. Essa é a função aqui. Esse limite aqui, se pensar um pouco, é 1. Porque ó, você bota o x e aqui fica seno de x sobre x, tá? Porque isso aqui é igual a limite quando x tende a infinito de 1 mais seno de x sobre x. E isso aqui ó, vai para zero, porque o x vai para infinito, a função limitada, etc. Então isso aqui tudo vai para 1. Só que se você fizer L'Hopital, ó, 1 mais cosseno x em cima, 1 mais cosseno x, o limite não existe. Então, são exemplos típicos de muita oscilação. Ou quando aparece seno de x quando x tende a infinito, ou equivalente, seno de 1 sobre x, cosseno de 1 sobre x quando x tende a zero. É ali que dá problema na regra de L'Hopital. Oscilação. São os exemplos típicos de cálculo de funções que oscilam muito. Então, basicamente, em resumo, tirando esses exemplos com senos que aparecem, ou x tendendo a infinito, ou coisa, essencialmente tudo funciona com regra de L'Hopital. Apareceu aliene, exponencial, polinômios, não tem nenhum grande problema. E é isso que eu queria falar para vocês.